Um dos desafios importantes é o posicionamento. O posicionamento do exame de mama ele deve ser feito com o paciente preferencialmente em decúbito ventral. As mamas elas ficam posicionadas dentro da bobina. Essas mamas, a intenção é que elas fiquem o mais livres possível. Eu sei que várias bobinas de mama elas vêm com os apoios laterais e a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma compressão mamária. A intenção não é essa, não estamos falando de mamografia, estamos falando de um exame que a mama ela precisa ficar no seu padrão arquitetônico mais próximo do convencional, né? Com menos intervenção nossa possível, né? Então eu preciso fazer com que elas estejam simplesmente apoiadas. Existem alguns serviços que tomam a atitude até de excluir, de tirar esse apoio lateral das mamas. E tudo bem, não tem problema algum, desde que você tenha protocolos que estejam bem adaptados para manter a estabilidade mamária em pequenos movimentos, não há nenhum tipo de problema com relação à execução do exame sem esse apoio lateral. Mas enfim, muito cuidado com isso, tá? Então, não podemos fazer compressão mamária para você não mudar o padrão arquitetônico dessa mama. Salvo algumas exceções, né, específicas que em momento oportuno podemos conversar sobre o assunto. Evitar também, durante o posicionamento, dobraduras e pregas em mamas. O que é isso? A mama, muitas vezes, ela vai ter uma anatomia que vai ser bem diferenciada e pode ser que ela não esteja 100% compatível, né, com a oposição dentro da bobina. Então, uma mama, por exemplo, com bastante volume, é uma mama que tende a ficar mais pregueada, mais dobrada, né? Algumas estruturas podem ficar meio mal posicionadas dentro da bobina. Então, é importante você dispor de mecanismos que vão permitir com que essa mama esteja o mais livre possível. Olha aqui nessa imagem que bonito, né? Uma mama que esteja o mais livre possível. Então, eu tenho ali aqui uma mama que não está nem tão pressionada, que na lateralzinha tem um aspectozinho, deve ter uma compressão discreta, mas não é nada que mude o padrão arquitetônico dessas mamas, tá? Então, nessa imagem axial aqui, a gente vê um padrão de posicionamento muito bom, né? E a qualidade de imagem, inicialmente, me parece que seria um exame que seria muito bem conduzido do ponto de vista de qualidade, inclusive de sinal. O quanto que a gente adaptar essa paciente, né, para a bobina vai ser confortável para ela? Olha, é muito difícil a gente chegar nesse ponto. Essa é uma questão muito crítica, né, com relação à parte de conforto. Principalmente quando a gente fala de pacientes que têm mamas menores, né, as mamas que têm menos volume. Essas mamas elas precisam ficar um pouco mais encaixadas, mais dentro da bobina, e isso vai fazer com que você tenha necessidade, muitas vezes, até de remover parcialmente, nunca pode ser total, tá? Parcialmente a remoção dos acolchoamentos para que essa mama possa adentrar um pouco mais. Isso significa dizer que uma das pontas mais importantes para posicionamento, né, para a estabilidade da paciente em decúbito ventral é o externo. Então o externo vai acabar ficando muito pressionado contra a estrutura arquitetônica da própria bobina. Isso pode ser um grande problema, principalmente quando você tem protocolos mais prolongados ou quando o paciente, né, por algum motivo, acaba exigindo que haja uma repetição de imagens e esse exame acaba se prolongando muito. Então, essa parte do externo realmente é uma parte que é muito dolorosa e normalmente é a principal queixa de desconforto dos pacientes quando estão executando ressonância magnética das mamas. Isso vale para todos os indivíduos que tenham mamas desenvolvidas. Então, tanto indivíduos, mulheres, quanto homens também fazem ressonância de mama, tá? Então, isso pode ficar um pouquinho mais complicado, né? Quanto menos tecido adiposo esse indivíduo tiver aqui na região anterior, né, do externo, mais dor pode ser que esse indivíduo sinta quando o exame se prolonga muito. Então, protocolos muito longos, eles são já um grande problema, né? Quando você tem protocolo grande demais, você já sabe que seu paciente tem uma grande chance de não colaborar com o exame de ressonância magnética mamária.